foram anunciados aqui no Brasil testes de RT-PCR que identificam, além da doença, a genotipagem do vírus. Bom, o que significa isso? Os riscos genéticos que nós temos ali para aquele paciente. Eles conseguem apontar qual é a variante que está infectando o indivíduo. Sobre a tecnologia, eu falo agora no Jornal da Manhã, segunda edição, com o geneticista e vice-presidente do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira. Alessandro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. É um mapeamento genético que mostra o risco maior de um paciente contaminado pelo vírus? Bom, primeiro, bom dia. Prazer falar com vocês do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O que nós fizemos foi, a partir de dados gerados de sequenciamento de diversas cepas no Brasil todo, dados esses públicos, desenvolvermos um teste que identifica especificamente 3 cepas que têm uma relevância clínica muito importante. A chamada cepa P1, ou variante de Manaus, a cepa P2, ou variante Rio de Janeiro, e a cepa britânica, né, que é a chamada B117. Essas 3 cepas têm mostrado aí um alto grau de transmissibilidade e também têm mostrado, principalmente a cepa P1, associado com agravamento mais rápido do quadro clínico de pacientes internados. Agora, Alessandro, me diga uma coisa, nós enfrentamos muita dificuldade em relação à testagem da população. Os testes demoram muito. Nesse caso, o teste sai em quanto tempo para eu identificar uma variante? Essa foi uma excelente observação. Primeiro, a gente precisa esclarecer que as grandes dificuldades com as testagens no Brasil, elas já passaram, elas fazem parte aí da primeira onda da pandemia. Hoje o Brasil está bem abastecido do ponto de vista de testes, tanto de RT-PCR quanto de testes rápidos, mas eu faço questão de deixar claro que o teste que identifica de maneira inequívoca o COVID, ele é o teste de RT-PCR. Esse teste, do jeito que ele foi desenvolvido, ele dá 2 resultados. O primeiro resultado, que sai em 24 a 48 horas, que é o resultado de interesse clínico mais agudo, ele fala se o paciente tem o COVID, tem o SARS-CoV-2. Ele sai em 24 a 48 horas. Com 5 dias, o mesmo paciente, o mesmo médico, o mesmo centro médico recebe se aquele vírus identificado naquele paciente, ele faz parte de uma dessas 3 cepas. Em breve a gente vai estar acoplando a esse teste outras cepas também de interesse clínico. O senhor falou sobre os testes. Realmente, no início da pandemia, nós tínhamos muitas dificuldades em ter o teste. Na verdade, nós temos o teste hoje, porém, a divulgação, às vezes, o processo é lento. O paciente, ele chega, ele faz o teste e vai saber, às vezes, 15 dias depois do período que ele ficou de quarentena. Isso, na prática, nós temos observado, principalmente no setor público de saúde. Sim, infelizmente, em alguns estados, em algumas cidades, principalmente o setor público, tem um delay muito grande de liberar o resultado, e isso passa, inclusive, do período de quarentena do paciente. Na média, esses testes hoje, eles são liberados em 24, 48, 72 horas. Existe um dado bem importante da Organização Mundial de Saúde, que fala que para cada caso positivo, pelo menos 10 testes têm que ser feitos. Para quê? Quem são essas pessoas? Se eu estou contaminado com SARS-CoV, todas aquelas pessoas que tiveram contato próximo a mim, seja ambiente familiar, social, no trabalho, precisam fazer o teste para identificar outros contaminados e assim ser criado barreiras sanitárias baseadas em testagem. No Brasil, esse número é de 3,4 testes, ou seja, é muito pouco, é insuficiente para se criar medidas restritivas de maneira mais inteligente e assim evitar grandes lockdowns. Mas hoje, de novo, a disponibilidade de testes de RT-PCR no Brasil, ela é ampla. O que precisa é que as autoridades públicas e privadas sigam a recomendação internacional da Organização Mundial de Saúde e de outros órgãos sanitários. Então, no nosso caso aqui, é muito mais uma falta de disciplina de seguir essas orientações do que da disponibilidade dos testes. Bom, na prática, o que você está me dizendo é que a pessoa, quando ela é diagnosticada com a doença, nós não estamos fazendo o número de testes necessários das pessoas que estavam convivendo com essa pessoa. Então, assim, eu identifiquei, ok, o Alessandro tá com o vírus. Alessandro vai para casa, fica 14 dias, vai monitorando. Se você piorar, você volta para o hospital. Porque é isso que a população ouve. Quando, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que eu pegue o Alessandro, a esposa do Alessandro,
Alessandro, a filha do Alessandro, o amigo do trabalho do Alessandro e vou testar todo mundo. A partir do momento que eu testei e identifiquei que aquela pessoa está com vírus, eu coloco ela em quarentena. Mas aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso e o pior, para além do convívio que eu tenho familiar e profissional, essa pessoa às vezes está positiva e está circulando no transporte público. Exatamente, esse é o grande ponto, né? Quando a gente faz essas medidas baseadas em testagem e todos os países, literalmente todos os países que estão com a pandemia mais sob controle, lembrando que a gente não passou nenhum país ainda, isso pode ser considerado livre da pandemia, mas que está com um declínio acentuado dos números de casos novos e, consequentemente, de mortes, ele tem adotado a testagem em larga escala. Além disso, existe um uso equivocado dos testes rápidos no Brasil. Um teste rápido, esse que se faz em vários lugares, ele só tem uma confiabilidade maior quando ele dá positivo. Quando ele dá negativo, ele precisa ser repetido com alguns dias, dependendo da clínica do paciente. Então, o que se tem foi uma divulgação muito grande dos testes rápidos. O paciente vai até um determinado local, faz esse teste rápido, mesmo estando sintomático, dá negativo, ou seja, um falso negativo, e ele ganha ali um habeas corpus para circular livremente ali pela sociedade. Então, a gente precisa não só fazer mais testes, como fazer os testes adequados. E agora, com a possibilidade da identificação de cepas como a P1, a P2, a britânica, e dentro de pouco tempo a gente vai estar identificando também a sul-africana e outras cepas que surgirem, a gente pode passar para as autoridades públicas e também privadas de saúde qual cepa que está aquele paciente que possui, e aí ele tendo uma variante mais agressiva, ele pode ter um cuidado maior para evitar uma hospitalização mais grave, e também coletivamente a gente vai entender que tipo de cepa está circulando em determinada região. Se tem hoje uma preocupação muito grande com a cepa P1, a chamada cepa de Manaus, não só pela alta transmissibilidade dessa cepa, mas também por ela estar sabidamente, né, tanto na prática clínica quanto na literatura descrita, associada a casos mais graves e a piora mais rápida dos pacientes. Foi importante o senhor falar sobre esse falso negativo, ou seja, fez o teste, mas não apresentou a doença. Isso pode acontecer. Agora, o falso positivo não existe. Deu positivo, você está com Covid. Eu vou fazer de novo, e você pode fazer e de repente dá negativo. Mas se deu a primeira vez positivo, você está. Agora, o mais interessante nisso tudo, como a gente está vendo nesse teste, que ele vai identificar através da genética, justamente qual é a variante, e a partir daquele momento, qual é a variante desse vírus? A X. Então, a partir do momento, eu tenho que ficar atento, porque essa variante é mais agressiva e pode evoluir para um caso mais grave. E nós estamos vendo agora a parte de DNA entrando nessa discussão, que está sendo muito importante. Para além de identificar a variante do vírus, eu já tenho hoje testes de DNA que dizem o seguinte: a pessoa X que está contaminada, ela tem no seu fator genético um fator que contribui para uma doença como, por exemplo, uma trombose. E aí eu vou investigar. Aí você vê que para tudo isso, gente, nós precisamos de dinheiro, não é verdade? Exatamente. As pesquisas de genômica, tanto analisando a genômica do vírus, quanto analisando a genômica das pessoas, dos hospedeiros, né, de todos os pacientes, estão em estágio avançado no Brasil inteiro, em várias universidades, mas os últimos cortes que houve na pesquisa no Brasil deixou a gente numa posição deficitária em relação a outros países. E, felizmente, essa pandemia nos ensinou a fazer muita coisa, e entre essas coisas, parceria público-privada para pesquisa. Então, o Grupo Pardini, que eu pertenço, nós estamos em colaboração intensa com a UFMG, com a Universidade Federal de Minas Gerais. Dessa parceria surgiram várias pesquisas, inclusive que foi para a Science, né, uma das mais renovadas revistas, né, periódicos do mundo de ciência, mostrando genoma viral, mostrando a diversidade de cepas no Brasil, identificando uma possível nova cepa em Belo Horizonte. Mas sim, pesquisa precisa de dinheiro, mas é um investimento que vai no futuro e não muito longínquo trazer economia para o sistema de saúde. Então a gente precisa entender o que a gente chama de custo evitado.
O que é custo evitado? Um investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, que naquele momento ele pode parecer mais agudo, dentro de pouco tempo ele reverte em benefícios de predição, ele reverte em benefícios de evitar que as pessoas se contaminem com determinado patógeno ou que desenvolvam uma doença maligna como um câncer de uma maneira mais agressiva. Então, esse cuidado longitudinal com o paciente, ele vem da pesquisa científica séria e é justamente nisso que a gente aprendeu durante essa pandemia a fazer essa parceria público-privada. Mas o Brasil precisa sim voltar a acreditar e investir em ciência. Eu conversei aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o Alessandro Ferreira, ele que é geneticista e vice-presidente do grupo Pardini. Alessandro, obrigado pela sua participação e todas as informações. Tenha um bom dia. Muito obrigado, estamos às ordens.